Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre linguagem, a linguagem e sobretudo as funções da linguagem, um assunto muito cobrado em todas as provas, na interpretação de texto e sobretudo questão muito comum nas provas do Enem. Vamos conhecer algumas funções da linguagem então. Primeiro, vamos a uma definição sucinta de linguagem. Linguagem é o resultado da capacidade comunicativa dos seres, um sistema de comunicação formado por signos e compartilhado pelos seres, que conseguem comunicar-se através da troca de diversas mensagens. A princípio, podemos dividir a linguagem em linguagem verbal, aquela que acontece usando a palavra, e a linguagem não verbal, que é a linguagem dos símbolos, dos sinais de trânsito, a linguagem da música, a linguagem das cores, enfim, todas aquelas que não usam as palavras. Importante a gente perceber que muitas são as vezes em que se misturam duas linguagens, por exemplo, nas canções populares ou mesmo nos filmes, em que múltiplas linguagens se misturam, dando origem a uma linguagem mista. Teste, voz, alô, 1, 2. Já percebeu que às vezes a gente utiliza a linguagem para testar o nosso canal de comunicação? Para ver se o canal está funcionando? Então, todas as vezes que a gente diz, tá certo, entendeu, alô, olá, a gente está usando a linguagem na sua função fática. A função fática é justamente aquela função que ocorre quando utilizamos a linguagem para testar o nosso canal de comunicação. Tá ligado? Tenho andado distraído, impaciente e indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Nessa canção Quase Sem Querer, de Renato Russo e sua Legião Urbana, o autor faz uso de outra função da linguagem, a função emotiva ou a função expressiva da linguagem. Frequentemente, esse tipo de função se expressa através do uso da primeira pessoa. Muitas são as vezes em que emitimos uma opinião pessoal em primeira pessoa e nesses casos a gente está fazendo uso dessa função expressiva, função emotiva da linguagem. E naquelas vezes em que a gente usa da linguagem para falar justamente sobre linguagem, naquelas vezes em que a gente pergunta para alguém, tu viu o que aquele cara falou? Ou ainda nas vezes em que um poeta escreve sobre a sua própria poesia, não faças versos sobre acontecimentos, ou ainda quando um grande autor, um grande cantor, canta justamente sobre a arte de falar, a arte de usar a linguagem, como esse cara. Tantas palavras Chico Buarque eu conhecia. Sempre bom. Muito bem, nesses momentos estamos usando a função metalinguística.
linguagem que trata de produção de linguagem, linguagem que aborda a produção da linguagem. Sempre que um autor comenta a elaboração do próprio livro, do próprio romance, a gente tem um meta-romance. Sempre que aparece um filme comentando sobre a elaboração desse filme, a elaboração de um filme, a gente está diante de uma obra metalinguística. E o maior exemplo de obra metalinguística é justamente o dicionário. Fica ligado, função metalinguística ocorre todas as vezes em que o código aborda a produção do próprio código. Presta atenção. É muito provável que teu pai, tua mãe conheçam ao pé da letra essa propaganda, esse comercial que fez sucesso durante muito tempo. E nesse caso, a linguagem está sendo utilizada para persuadir o receptor, para convencer o receptor a consumir o cremogema, assim como quando olhamos do lado do Facebook, aparecem aqueles banners maravilhosos, compre, 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 consuma, consuma, consuma. Essa função da linguagem leva o nome de função apelativa ou função conativa. E sempre que alguém tenta vender alguma coisa, sempre que alguém tenta convencer o receptor da mensagem a tomar determinada atitude, a função na qual a linguagem está sendo adotada é a função apelativa ou função conativa. Os comerciais são o exemplo perfeito desse tipo de função. Vamos escutar mais um pouquinho desse comercial maravilhoso do cremogema. Era isso. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba, verdes mares que brilhais como líquida esmeralda. Esse é o começo do poema em prosa de José de Alencar, Iracema, grande autor do romantismo brasileiro. Importante a gente perceber que o José de Alencar teve uma preocupação poética na elaboração da sua obra. Ele preocupou-se com o som das palavras, ele preocupou-se com o ritmo das suas frases, ele explorou, inclusive, uma outra função da linguagem, a função poética. Sempre que um autor se preocupa com a mensagem que está passando, sempre que um autor se preocupa com a elaboração dessa mensagem, com a musicalidade das suas palavras, com os recursos, com as figuras de linguagem, linguagem conotativa, linguagem figurada, esse autor está explorando a função poética da linguagem. Logo, todos os poemas, letras de músicas expressam essa função, a função poética da linguagem. Ué, mas e o Legião Urbana? A gente ouviu quase sem querer? É uma letra de música? Bom, aí é importante você perceber que muitas são as vezes que a linguagem não explora uma única função. Às vezes, lado a lado com a função emotiva e expressiva, anda também a função poética, ok? Presta atenção nessa dica. O exibicionismo de Rousseau já se anuncia na Manon Lescaut de Prévost. O herói do romance já não se faz rogar ao mínimo para descrever seu amor inglório e mostra
mostra o uso da linguagem de uma forma muito característica. É a linguagem informativa do discurso científico, é a linguagem informativa do discurso jornalístico, uma linguagem em que prevalece a denotatividade, é uma linguagem centralizada no contexto, no assunto ou, mais propriamente, no referente. O emissor procura passar as informações de uma forma exata. Quando se faz uso da linguagem nessa função, nós temos a função referencial, da qual o jornalismo é um exemplo muito característico, mas o discurso científico, sempre pautado pela objetividade, pela clareza, é um discurso que comumente adota a função referencial da linguagem. Prevalece o uso da terceira pessoa. Então é importante a gente perceber que sempre que estivermos diante de um texto muito objetivo, sempre que estivermos diante de um texto cuja preocupação maior é o assunto sobre o qual se trata, estamos diante dessa função, a função informativa, ou melhor dito, a função referencial da linguagem. E aí, perceberam a importância da linguagem? Vale ou não vale a pena aprender mais sobre se comunicar, sobre interagir, sobretudo sobre viver numa sociedade regida pela comunicação, pela capacidade de usar essa linguagem de que a gente vem falando? Se vocês ficaram ligados, perceberam que a gente falou sobre 6 funções da linguagem, é ou não é? Quem ficou ainda mais ligado, percebeu que também a gente falou sobre um sistema de comunicação, sobre um processo de comunicação. Lembram? Pois é, o sistema, o processo de comunicação sobre o qual a gente se referiu aqui é este. Um sistema de comunicação, ele pressupõe 6 elementos. Um emissor com um canal, uma mensagem e um receptor a quem ele passa essa mensagem. Essa mensagem é elaborada em um código que ambos compartilham, emissor e receptor. E tudo isso é passado em um determinado ambiente, a que chamamos referente ou contexto. Percebeu? Tem um emissor e um receptor. Tem uma mensagem em um código. Tem um canal e tem um contexto. Assim como a gente tem 6 funções da linguagem, nesse sistema de comunicação, nesse processo de comunicação, a gente também tem 6 elementos. Dá até para estabelecer uma relação entre essas 6 funções da linguagem e esses 6 elementos. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Assiste aí o Funções da Linguagem 2, em que a gente inclusive vai comentar uma outra questãozinha, ou de vestibular, ou mesmo de Enem, acerca desse tópico, desse ponto tão importante. Aliás, tão importante, tu não devia deixar para trás, hein? A linguagem é bom que a dominemos.
para que não sejamos dominados por ela. Aquele abraço.